Deixa eu só tirar o óculos. Pronto. Então, bom dia a todos. Está sendo gravada, né? Hoje é dia 20 de abril de 2020, terça-feira de manhã. A aula de cálculo diferencial integral de duas ou mais variáveis, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula. Deixa eu já dar um recado a vocês, né? Já começaram a lembrar. Antes que eu falasse, alguém já falou. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre nota de prova, vou fazer vistas de prova, né? Para a gente fazer nosso acerto de contas aí. Só que assim, eu vou fazer a vistas de prova, não agora no início da aula. Nesse início da aula, nós vamos ter aula, né? Vou fazer a aula com vocês no início, né? Matéria nova. E depois, no decorrer da aula, a metade para o fim, aí eu paro e a gente faz a vistas de prova, tá? O acerto de contas. Mas não se preocupe não, porque a provinha de vocês, eu já fiz o acerto já, tá? Tinham lá duas questões que estavam com o resultado errado, né? Estava com a alternativa errada. Para quem acertou, ok, né? Foi no chute, ou pode ter achado que era a resposta correta, ficou correto. Para aqueles que erraram essas questões, eu dei certo, tá? Não se preocupem que não vai ter problema. Houve um problema na hora de compilar a prova, acabou tendo uma falha aí, eu corrigi as questões, mas não entrou o resultado correto. Mas na hora de fazer o acerto, eu corrigi essas notas aí. E aí, no final a gente faz esse acerto aí. Não se preocupe não, que nota se arranja, tá bom? Vamos lá? A gente arruma tudo bonitinho, beleza? Pessoal, vamos começar com a aula, então, propriamente dita, da continuidade no assunto, que seriam derivadas direcionais, tá? Então, vamos começar com a aula. Derivadas direcionais é um assunto que está lá na página 62, né? 62 do material que eu postei. Derivadas direcionais tem a ver com vetor. Então, nós vamos precisar fazer uma retomada aí de alguns tópicos de vetores, porque envolve vetor também, para fazer o cálculo, tá? E derivada direcional, para que serve derivada direcional? Derivada direcional, ela serve para você fazer medição de taxa de variação em ambiente tridimensional, né? Então, por exemplo, quando você tem alguma energia, algum fenômeno que está ocorrendo em um determinado ambiente, esse fenômeno, conforme ele se propaga no ambiente, ele acaba criando uma variação, né? Uma variação que seja de qualquer que seja a unidade, né? Que seja de temperatura, que seja de eletricidade. Então, quando existe alguma variação, a gente utiliza a ideia vetorial. Como é que funciona? Vou colocar um exemplo bem simples. Um ar-condicionado, né? O ar-condicionado, quando ele é ligado, digamos que você liga o ar-condicionado num ambiente, numa sala, o que acontece? Quando você liga, ele emana ar frio, né? Ele joga ar frio dentro do ambiente. Então, ele começa a disparar ar frio. O que vai acontecendo com esse ar frio? Ele vai se propagando dentro do ambiente. Então, ele vai saindo do aparelho e se espalhando pelo ambiente. Conforme ele vai se propagando, o que vai havendo com a temperatura dentro desse ambiente? Ela vai mudando, vai sofrendo variação, né? Vai esfriando, né? Mas não é por igual, ela vai demandando um tempo. Então, ela vai, conforme você vai ficando mais próximo do aparelho, você percebe que o ar frio está sendo soprado. A temperatura ali, ela é mais fria, por exemplo, do que lá no final da sala, né? Um local mais longe do aparelho. Mas está em constante mudança, em constante variação. Então, quando a gente faz essa propagação de
algum tipo de energia dentro de um ambiente, o que acontece? Existe uma variação, tá? E esse fenômeno, né, ou seja, essa energia que é propagada, que ela emana, ela tem aí as características de um vetor, né? Ela tem um sentido, a qual ela é propagada, por exemplo, no ar-condicionado, é do aparelho para dentro do ambiente. Então tem um sentido, né? Do aparelho para o ambiente aberto, ok? Né? Ela vai se propagando. Ela tem o quê? Uma intensidade, existe lá uma potência, né? Desse ar frio, aonde ele vai sendo propagado, então existe uma intensidade, e também existe uma direção, né? Que seja na direção horizontal ao chão, ou ele pode cair, né? Ser mais pesado do que o ar, e ir caindo para o chão, né? Ou seja, ela vai tendo uma inclinação aí decrescente. Isso no caso de um ar-condicionado, por exemplo. Isso acontece também questão energética, né? Quando você tem aí um aparelho que emana energia, né? Que propaga energia para um determinado ambiente, né? Um campo magnético, o campo magnético é propagado e ele faz o quê? Ele vai tendo variação conforme ele vai entrando no ambiente, ele tem um sentido aonde ele é propagado, né? Que é do aparelho para o externo, ele tem aí uma direção que ocorre isso, né? No caso, várias direções, né? Infinitas direções, ele vai se propagando, e ele tem uma intensidade, né? E tudo isso consegue ser medido através de taxa de variação, né? E taxa de variação para nós é derivada, né? Então é derivada. Então essa seria a ideia de se estudar aí as derivadas direcionais. É quando você tem uma função que determina aí justamente o que possa ocorrer aí com um determinado fenômeno, né? E aí quando você quer estudar isso num determinado ambiente, você se utiliza de vetor, né? Que o vetor vai te dar aí direção, sentido e intensidade, módulo, né? Então, por isso, de se estudar derivadas direcionais, ok? Qual é a preocupação do professor de cálculo, no caso eu, né? Ensinar vocês matematicamente como calcular isso, tá? Então, eu vou mostrar matematicamente o que é que você precisa para estudar, né, para fazer os cálculos, mas as aplicações não seria, não é o meu foco como professor de matemática. A minha ideia é mostrar a ferramenta para vocês que, a partir do momento que vocês forem aplicar isso em alguma matéria específica ou forem trabalhar com essa ideia, vocês já sabem o que é preciso e como calcular, ok? Mas para isso, pessoal, a gente precisa trazer de volta algumas ferramentas sobre vetor, tá? Eu sei que vocês já tiveram a parte de álgebra, né? Mas, em todo caso, eu preciso de alguns itens que a gente lembre na hora de calcular para não sofrer nenhuma dificuldade, ok? Então, vou fazer uma pequena revisão do que eu vou precisar de vetor, ok? E eu vou colocar aqui a lousa na tela, beleza? Lousa. Vou compartilhar com vocês, está aqui a lousa, né? Então, o que é necessário para vetor, né? Vou colocar aqui, ó. Vetores. O que é necessário de se lembrar de vetores? Primeira coisa, a escrita, né? Como é que você representa um vetor? Né? Vetores. Como é que você representa vetor? Escrita. Vetor você pode representar de duas maneiras, né? O vetor, você pode representar ele, inicialmente, em coordenadas, né? Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma representação de vetor em coordenadas. Aqui. Ou em escrita algébrica, né? O mesmo vetor U, você pode representar ele dessa forma, 3i menos 2 vezes j. Né? Tanto a primeira escrita quanto a segunda é válida. Tá? Então, se você for representar um vetor no plano,
são duas coordenadas, 3 e menos 2. Ou você escreve nesse formato por coordenadas, ou escreve nesse formato aqui em escrita algébrica, ok? Então tá aí. É dessa forma que você vai escrever. Vamos pensar assim, ó, um outro exemplo, vamos pegar um vetor V qualquer. Esse vetor V, ele tem coordenadas 0 e menos 5, né? Então, o vetor V, ou você escreve assim em coordenadas, ou você escreve nesse formato aqui, ó. Seria 0 vezes I menos 5J. Então, é sempre assim. A primeira coordenada é o que multiplica o I, a segunda coordenada é o que multiplica o J, né? Então, se nós formos resumir isso daqui, ó, seria isso daqui. Um vetor qualquer, você pode colocar em coordenadas. Vamos chamar de coordenada A e coordenada B, né? São duas coordenadas no plano. Ou você escreve dessa forma, ou a primeira coordenada multiplicando o I, mais a segunda coordenada multiplicando J, ok? Então, está aqui. Essa é uma forma de você, duas formas de você declarar um vetor, ok? Beleza? Está aqui as duas formas de você avaliar, ou de você descrever o vetor, ok? Tranquilo? Lembraram disso, pessoal? Então, seria a primeira lembrança aí, como declarar um vetor no plano. Tranquilo? Uma outra coisa que nós precisamos lembrar é como calcular o comprimento de um vetor, né? Então, se nós sabemos escrever um vetor, nós temos como calcular o comprimento, que seria o módulo, né? O módulo de um vetor. E o módulo de um vetor U qualquer é fórmula, tá, gente? Já foi deduzido que pelo teorema de Pitágoras, mas funciona assim, ó. Se você tiver, deixa eu colocar aqui, se você tiver um vetor U de coordenadas, por exemplo, A e B, duas coordenadas, como é que você calcula o comprimento desse vetor? Ora, será a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Então, para calcular comprimento de vetor, esse é o cálculo a ser feito, né? São a soma das coordenadas ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, né? Vamos colocar aqui o exemplo de número 1. Né? Vamos pensar assim, eu tenho um vetor aqui, um vetor U, de coordenadas menos 3 e 2. Né? Aqui. Como é que você calcula o comprimento desse vetor? Ora, é só você pegar as coordenadas do vetor, levar ao quadrado, né? Somando as duas. E aqui você vai ter um vetor, um resultado do módulo do vetor A. Esqueci da anotação, ó. Módulo, tá, pessoal? Sempre entre traves aqui, ó. Como se estivesse dentro de traves, né? Então, para representar comprimento de um vetor, sempre essa anotação aqui, ok? Isso representa o comprimento do vetor. Então, ali fazendo o cálculo, daria 9 mais 4, né? Raiz quadrada do número 13. Então, está aqui, ó. Esse é o comprimento, por exemplo, desse vetor. Ok? Lembraram disso? Ó, você pega as coordenadas do vetor ao quadrado e soma as duas. E aí vai me dar um comprimento do vetor. Geralmente, me dá um comprimento que não é comprimento de um exato de comprimento. É um comprimento qualquer. Por exemplo, esse cara aqui, ele me deu raiz quadrada de 13, né? É um comprimento do vetor. É aproximadamente aí 3,4, 3,5 de comprimento, né? Aproximado, dá um número irracional.
mas é um comprimento do vetor. Tem outro exemplo aqui, ó, um exemplo 2. Digamos que eu tenho um vetor V, né? E ele tem coordenadas, vamos colocar assim, 3, 4. Para eu calcular o comprimento do vetor V, eu calculo o módulo, né? Igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui vai me dar um comprimento do vetor V de raiz quadrada de 25, ou 5. Né? Percebam, deu 5 de comprimento. Muitas vezes não dá um número exato, dá um número irracional, como é o caso aqui, outras vezes pode dar um número inteiro, isso pode acontecer. Né? Esse é o comprimento do vetor. Ele mede 5 unidades de comprimento. Só que, para nós, agora, nós vamos trabalhar com vetores de comprimento 1. Então, o meu interesse agora no cálculo é achar vetores de comprimento 1 de medida, né? Mas, do nada, para eu conseguir um vetor de comprimento 1, é complicado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar de um assunto que é chamado versor. Versor de um vetor, ó, versor. Versor. O que é o versor? O versor também é conhecido como vetor unitário. O que é o vetor unitário? É o vetor de comprimento 1. Tá? Então, se eu tiver um vetor qualquer, eu consigo encontrar a partir dele um vetor de comprimento 1. Por exemplo, ó, aliás, vamos colocar a fórmula primeiro. Se eu tiver um vetor que não mede 1 de comprimento, digamos que eu tenho um vetor V, né? Um vetor V. E esse vetor V de coordenadas A e B tenha, né, o seu módulo diferente de 1, né, não der 1, o que é que você pode fazer? Você pode calcular o versor, ou o vetor unitário dele, para que você tenha um vetor de comprimento 1. Então, como é que você calcula o versor de um vetor? Ora, o versor de um vetor, eu vou chamar de vetor U, né? Ele é igual ao vetor original V dividido pelo seu comprimento. Tá? Aqui. Essa aqui, portanto, é a fórmula para calcular um vetor. Né? Ó, isso implica, né, que o meu vetor, o módulo desse novo vetor que eu vou encontrar, ele é igual a... Então, se eu quiser um vetor que tenha exatamente comprimento 1, eu consigo a partir de qualquer vetor dado. Qualquer que seja o vetor que eu tenha, independente do tamanho dele, eu consigo a partir dele um novo vetor. Esse novo vetor vai ter o mesmo sentido, né? Vai apontar para o mesmo lugar, vai ter a mesma direção, ou seja, vai ser paralela ao original, só que ele não vai medir mais aquele valor anterior, ele vai medir uma unidade de comprimento. Então, eu vou precisar desse vetor unitário. Vou colocar um exemplo aqui de como se calcula um vetor unitário. Ó, digamos que eu tenho aqui, ó, dado o vetor, vamos colocar assim, o vetor V, de coordenadas 3 e 4. Ponto. Determine né, o seu versor. Então, vamos lá. Se eu tiver um vetor V qualquer, eu vou ter que, na verdade, encontrar o vetor unitário a partir dele. Então, para isso, o que é que eu preciso? Eu preciso primeiro saber quanto ele mede, né? Então, o vetor V, eu vou calcular o comprimento dele. A gente já fez, mas eu vou fazer de novo, né? Então, é só pegar as coordenadas dele e elevar ao quadrado. Né?
Isso implica que o meu vetor V, ele tem comprimento 5. Né? Então, tá aqui. O vetor V, ele mede 5 de comprimento. Mas eu não quero um vetor de 5, eu quero um vetor de 1 de comprimento. Então, o que eu faço? Eu aplico a fórmula do versor. Então, o versor do vetor, que eu vou chamar de U, ele é igual ao vetor V dividido pelo seu comprimento. Isso é igual. O vetor V tem coordenadas 3 e 4, dividido pelo comprimento. O comprimento eu já sei qual é 5. Portanto, isso aqui, ó, as coordenadas desse meu vetor unitário, ele tem 3/5 para a primeira coordenada e 4/5 para a segunda coordenada. Está aqui, pessoal. Esse aqui, portanto, é um vetor de comprimento 1. Esse é o versor. Ok? Está aqui. Ó, vou colocar um exemplo 2 para mostrar, né, como é que dá para calcular para qualquer um, né? Um exemplo 2 aqui, ó. Eu vou usar aquele exemplo lá na anterior. Deixa eu só admitir alguém que está entrando aqui, ó. Vamos pensar assim, um vetor V de coordenadas, vamos pegar agora diferente, né? 3 e menos 2, está aqui, ó. Então, como é que você começa? Primeiro, você vai calcular o comprimento dele. Se ele já tiver 1 de tamanho, ele já é um vetor unitário. Se não for 1 de tamanho, aí eu tenho que achar o versor, né? Ó, menos 2 ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz. Isso aqui vai ser igual a 9 mais 4, raiz quadrada de 13. Então, portanto, ele não é um vetor unitário, né? Esse vetor V, ele tem raiz quadrada de 13. Para encontrar o vetor unitário, eu aplico a fórmula. É o vetor V dividido pelo seu comprimento. Okay? Isso aqui vai ser igual, né, às coordenadas de V, que são 3 e menos 2, dividido pelo seu comprimento, que é a raiz quadrada do número 13. Portanto, as coordenadas do versor é 3 raiz de 13 e menos 2 raiz de 13. Está aqui, pessoal. Portanto, são essas as coordenadas do vetor unitário. Ok? Pegaram, pessoal? Lembraram disso daí? Ó, na dúvida, perguntem, tá? Eu estou fazendo uma revisão, estou pré-julgando que estão todos acompanhando. Então, o que eu já falei? Falei da escrita, falei de como calcular módulo, e agora, versor, que nós vamos precisar, ok? Então, aqui é o versor do vetor. Bom, dado o versor, outra coisa que nós vamos precisar agora de nos recordarmos, né? Deixa eu achar um espaço aqui do lado. Vetor dado por 2 pontos, né? Deixa eu puxar aqui ao lado, pronto, puxando aqui para a esquerda e direita. Uma outra coisa que nós vamos utilizar agora é vetor por 2 pontos. Vetor por 2 pontos. Tá? Como é que eu tiro o vetor dado 2 pontos, né? Então é assim, ó. Digamos que eu tenho, ó, dados, né? Os 2 pontos quaisquer. Então vamos colocar aqui. Um ponto A de coordenadas x inicial e y inicial. x0 e y0. Só um índice, tá, pessoal? E um ponto B de coordenadas x1, y1. Também é só um índice. Como é que eu calculo um vetor por esses 2 pontos? Olha, eu posso calcular o vetor AB. Né? O vetor dado por 2 pontos. Ele tem origem em A e extremo em B. Então, para calcular isso, é só eu fazer o extremo
menos a origem, né? Então, na fórmula, vai ser a coordenada x do vetor B menos a coordenada x do vetor A, né? E a coordenada y do vetor B menos a coordenada y do vetor A. Então, está aqui. Para você calcular o vetor AB, você calcula nesse formato, né? Coordenada x menos coordenada x, e depois você vai ter a coordenada y menos a coordenada y. Darão aí as duas coordenadas do vetor AB. E para calcular o vetor BA, onde você tem o sentido invertido, né? Se um tinha origem no A e extremo no B, o vetor BA ele tem ao contrário, né? Ele tem origem no B e extremo no A, ok? Para calcular esse vetor BA, você não precisa calcular, fazer o cálculo todo de novo. Se você já tem o AB, basta você saber lembrar que o vetor BA é a mesma coisa do vetor AB com sinal trocado, né? Ok? Quando você coloca um negativo na frente do vetor, geometricamente você está mudando o sentido do vetor, né? Você está trocando o sentido do vetor. Se ele estava apontando para um lado, ele passa a apontar para outro. Matematicamente, você está trocando o sinal das coordenadas, ok? Vamos colocar um exemplo aqui de como faz isso? Ó, eu vou colocar aqui, ó, um exemplo 1, né? Ó, dados os pontos A de coordenada menos 3 e 7 e B de coordenadas 5 e menos 1. Aqui, né? Como é que a gente vai determine? Né? Vou colocar assim, ó, determine. Então, vamos determinar aí. Né? Vamos começar pelo vetor tradicional, né? O vetor AB. Como é que você calcula o vetor AB? Ora, você só fazer o extremo menos a origem. Então, é B menos A. Né? Isso vai dar coordenada x de B menos coordenada x de A. Depois, coordenada y de B menos coordenada y de A. Então, está aqui, né? Isso implica, então, que o meu vetor AB, ó, menos com menos vai dar mais, né? Isso aqui vai ter 8 para x e menos 8 para y, né? Aí, ó, deu o vetor AB 8 menos 8. Tá? Calculado. Agora, se eu quiser simplesmente não o vetor AB, e sim o vetor BA, eu não preciso fazer tudo de novo, né? Basta saber que o vetor BA é o mesmo vetor AB com sinal trocado, né? Então, isso aqui vai ser, se era 8 positivo a primeira coordenada, ela passa a ser menos 8. Se era 8 negativa a segunda coordenada, ela passa a ser 8 positivo. Ok? Aí, pessoal. Calculado aí um vetor dado por 2 pontos. Vocês já viram isso daí, né? Mas nós vamos precisar para fazer alguns exercícios, ok? De derivada direcional. E a última coisa que a gente precisa lembrar agora, sobre o assunto que já foi dado, seria o produto escalar. Né? A última coisa que nós precisamos lembrar é o produto escalar. E o que é o produto escalar? É assim, ó, dados. Vamos pensar que nós temos dois vetores. Um vetor U, de coordenadas, vamos colocar assim, x,
y. E você tem um vetor v de coordenadas x1, y1. Como é que você consegue calcular o escalar? O escalar, pessoal, é um produto com notação em ponto, né? Não é em x, porque em x é vetorial, né? Então é dado em ponto, tá aí, né? Isso aqui vai ser igual a coordenada x do primeiro vetor vezes a coordenada x do segundo vetor, mais a coordenada y do primeiro vetor vezes a coordenada y do segundo vetor. Então, pessoal, o produto escalar é bem tranquilo. Tá? É a soma das parcelas multiplicadas, né? Então, é a primeira coordenada vezes a primeira coordenada, mais a segunda coordenada vezes a segunda coordenada, ok? Um exemplo de um cálculo de produto escalar, vou colocar aqui, ó, dados, os vetores U de coordenada 2 e 5, menos 2 e 5, e V 3 e menos 1, né? Calcular. Vamos calcular o produto escalar entre U e V. Né? Como é que é o produto escalar entre U e V? Olha, é só pegar a coordenada por coordenada. Então, vai ficar menos 2 vezes 3, né? X vezes X, mais Y, que é a coordenada 5, vezes menos 1. Tá aí, né? X vezes X, mais Y vezes Y. Isso aqui é igual a menos 6, menos 5, é igual a menos 11. Então, está aqui, pessoal, calculado o produto escalar, ok? Pessoal, isso é uma revisão de álgebra, mas, em todo caso, vocês, se não lembram, se não lembravam, espero que agora vocês consigam ter puxado aí na lembrança, aí, né, a ideia sobre vetores. Tranquilo para todo mundo? Dúvida, alguma coisa que ficou esquisita? Tá tranquilo? Sim ou não, pessoal? Se tiver ok para todo mundo, eu vou começar com disciplina. Se não, se você não lembrar de alguma coisa, a gente explica aí que vai precisar. Vai precisar de escrita, né? Lembrar da escrita, comprimento, que é módulo, como calcular comprimento de vetor, que é um módulo. Vamos precisar calcular o versor, né? Que é fórmula também, ok? Vetor dado por 2 pontos, e também produto escalar, tranquilo, né? Então tá, então vamos entrar agora então no assunto que é pertinente, que seria a derivada direcional, tá? Deixa eu apagar então isso aqui todo, né? Deixa eu apagar tudo aqui, deixa eu puxar um pouquinho para a esquerda aqui, ocupar bem o espaço. Pronto. Deixa eu colocar aqui um pouquinho maior. E vamos falar agora sobre derivadas direcionais. Esse já é um assunto novo, tá? Derivadas direcionais. Aqui, tá? Pessoal, para calcular derivadas direcionais, e derivadas direcionais tem a ver com aquilo que eu expliquei lá no início, né? Para você trabalhar o cálculo de taxas de variação. Variação do quê? Variação de fenômenos que se propagam em determinado ambiente, né? Então, um ar frio, por exemplo, que é propagado dentro de um ambiente fechado, um campo magnético no entorno de um gerador de energia, né? Então, qualquer que seja o fenômeno que você vá
trabalhar aí o estudo da variação do que está ocorrendo, né, da taxa que aquilo ocorre, tem a ver com derivada direcional. E para você trabalhar com derivada direcional, você precisa de 3 coisas para começo de conversa. Você tem que ter três itens para calcular derivada direcional. Primeira coisa, você tem que ter uma função de 2 variáveis. Duas variáveis. Então, é a primeira coisa que você precisa para poder calcular aí derivada direcional. Você precisa de uma função de 2 variáveis. Segunda coisa, você tem que ter um ponto. Você tem que ter um ponto. Você tem que ter um ponto dentro do ambiente, lá, dentro do plano, né, na verdade. Você tem que ter um ponto com 2 coordenadas. Então, você tem que ter um ponto. Terceira coisa que você precisa de um vetor para determinar a direção e o sentido, né, que você vai calcular. Então, você precisa de um vetor. Mas não é qualquer vetor. Você precisa de um vetor unitário. Tá? Então, para calcular derivada direcional, você precisa desses 3 itens. Você precisa de uma função, eu vou colocar ela aqui, ó, uma função dada, que a gente chama de f de x, y. Então, você precisa de uma f, né, de uma função f, ok? Então, tá aí. O que mais que você precisa? Você precisa de um ponto com coordenadas x e y. Você precisa de um ponto, né, com coordenadas x e y. Você precisa de um vetor unitário. Você precisa de um vetor, mas não é qualquer vetor. Tem que ser um vetor unitário, que eu vou chamar as coordenadas de A e B. Mas eu vou chamar de A e B para não confundir com ponto, x e y. Mas sabendo que as coordenadas de um vetor são x e y também, né? Mas assim, você precisa dessas 3 informações no exercício. Se faltar uma das 3, já complica o cálculo. E depois que você tiver essas 3 informações do exercício, você calcula a derivada direcional da seguinte forma, assim, ó. Derivada direcional, a fórmula é du. Tá? Isso aqui é derivada direcional, é notação de derivada direcional. Mas é derivada direcional do quê? Da função f. A função f. Aplicada num ponto, que eu vou chamar de x0, y0. Então, essa continuação, né? Isso aqui vai ser igual a f de x. O que é a f de x para nós? A f de x é a derivada da função f em x. Né? Então, isso aqui é uma derivada, tá? Ó, essa f de x aqui é a derivada da função f. Vezes... Ah, tá, mas aplicada no ponto. Deixa eu só colocar aqui. Aplicada no ponto. Qual ponto? O ponto x0, y0. Tá aqui. Vezes quem? Vezes a coordenada do vetor, a coordenada A do vetor, mais, agora a parcela em y, é a derivada da f em y, vezes não, mas ainda aplicada no ponto, né? x0, y0, tá aqui. Deixa eu puxar um pouquinho para a esquerda para caber bonitinho, né? Pronto, aqui. Vezes a coordenada B do vetor unitário. Então, tá aqui. Essa é a fórmula para calcular derivada direcional. Okay? Então, como é que eu calculo derivada direcional? Eu tenho que ter 3 informações,
tem que ter a função f em duas variáveis, né? fx, y. Tem que ter um ponto. Vou até completar aqui, ó. Esse ponto vai ter coordenadas x0 e y0, né? Então, você tem que ter um ponto e você tem que ter um vetor unitário. Serve qualquer vetor? Não, tem que ser um vetor unitário. Se você tiver um vetor e ele não medir 1 de comprimento, o que é que você tem que fazer? Você tem que calcular antes de começar o vetor unitário. Tá? Você vai trabalhar com vetor unitário. Tendo essas três informações, você aplica a fórmula para calcular a derivada direcional. Derivada direcional, a notação é du. du subscrito, né? Então, é du, derivada direcional. É derivada direcional de f, da função f. Você tem a função f no exercício. Isso vai ser igual à derivada da função f em x, aplicando as coordenadas do ponto, vezes a coordenada a do vetor unitário, mais a derivada da f em y, né, aplicada no ponto, vezes o b, né? Vezes o b, a coordenada b do vetor unitário. Eu vou colocar um exemplo, né? Vou tirar, inclusive, lá do material que a gente tem de apoio lá. Isso aí está na página 62, tá, pessoal? Se alguém quiser dar uma olhada depois, é na 62. Eu vou copiar o exercício e vou resolver aqui, tá? Vou copiar o enunciado. Aqui. Inclusive, ele já está dando aqui a resposta, mas eu vou calcular aqui, mostrar como calcula. Aqui o enunciado, né? Deixa eu aumentar aqui para todo mundo ler. Ó, considere a função f, então é dada a função f, a derivada direcional de f no ponto P, então tem um ponto P aqui, na direção do vetor unitário. Então ele já está dizendo que isso aqui é um vetor unitário. Quando não ficar claro que é vetor unitário, você tem que calcular para saber se ele mede 1, né? Para calcular é só calcular o módulo. Aí você vai descobrir. Se não medir 1, você tem que achar o vetor unitário. Então, ele já até fala qual é o resultado aqui. Está dando 6/5, né? Mas o exercício, você tem que tirar 3 informações do exercício. Primeiro, a função, né? Qual é a função aqui? A função é a função f. E a função f aqui, eu vou escrever aqui, ó. A função f, ela é igual a x ao quadrado vezes y ao cubo. Então, tem uma função. Dado um ponto, então tem um ponto P. Ponto P tem 1 para x, 1 para y. Né? Então, é dado aí um ponto P. Ok? Deixa eu corrigir aqui. Vou só apagar aqui. Vou colocar um igual aqui. Então, é dado um ponto P, né? Coordenadas 1 e 1. E também é dado um vetor unitário. Né? Um vetor unitário. De coordenadas menos 3/5 e 4/5. Ok? Então, tá aqui, pessoal. Tá aí as 3 informações. Então, a primeira coisa que você busca no exercício, no enunciado, são essas 3 informações aqui. Porque com essas 3 agora, eu calculo o que eu preciso, que seria aquela fórmula grande, né? Então, como é que você trabalha aquela fórmula? A fórmula é assim, ó. Vou até colocar ela de maneira simplificada. Ó, a derivada da direcional da função f de x e y, né? É igual a derivada da função f em x vezes a coordenada a, mais a derivada da função f em y vezes a coordenada b. Tá? Então, essa daqui é a fórmula para chegar no resultado final que você precisa. Então, vamos lá. A fórmula está aqui. Agora, você pode começar a fazer o cálculo.
O que você precisa primeiro? Primeira coisa é derivar a função. Então, o primeiro passo é derivar a função parcialmente. Então, você deriva primeiro em x, né? Então, você vai pegar essa função aqui, vai fazer a derivada em x. A derivada é a regra do tombo, né? Vai dar 2x y ao cubo. Né? Feito isso, o que você faz? Você troca o x e o y. Ó, pelo ponto. O ponto é 1 e 1. Então, você vai trocar o x por 1 e o y também por 1. Né? E aí, você obtém o resultado da f em x. A f em x, então, ela vale 2. Tá aqui, ó. Calculei a f em x. Primeiro, deriva a função, depois troca pelos valores do ponto. Agora, a mesma coisa, a f em y. Você deriva a parcela em y. Você vai olhar para isso daqui. Regra do tombo para y, né? Então, vai ficar 3x ao quadrado vezes y ao quadrado. Isso aqui vai ser igual, trocando pelo ponto, 3 vezes 1 ao quadrado vezes 1 ao quadrado. Ora, 1 ao quadrado e 1 ao quadrado vai dar 1. Então, vezes 3, 3. Pronto, pessoal. Já tenho aí a f em x e a f em y. Agora é só calcular. Então, vai ficar assim. A derivada direcional da função f, né, de x0, y0, é igual. A f em x, já calculado o resultado no ponto. Ó, a f em x deu 2. Então, você troca esse f em x por 2. Vezes a coordenada A do vetor unitário, que é menos 3/5. Aqui, ó, menos 3/5. Agora, mais a coordenada f em y, calculada no ponto, deu 3. Vezes a coordenada B do vetor unitário, que é 4/5. Isso aqui não precisa do parênteses, né? 4/5. Isso aqui vai ser igual a menos 6/5 mais 12/5. Calculando, isso aqui vai dar 6/5. Está aqui, pessoal. Esse é o resultado, portanto, da nossa derivada direcional. A derivada direcional deu 6/5. O resultado dela é numérico, tá? Então, ela me dá uma taxa numérica aí, 6/5. Ok? Pegaram aí o macete, pessoal? Eu vou fazer mais um, tá? E aí a gente abre aí para as dúvidas, né? Se caso alguém tenha alguma dificuldade com o exercício. Eu vou pegar um que está lá nos propostos, que é mais interessante para calcular. Eu vou pegar esse carinha aqui. 2. Né? Vou colocar o 2 aqui. Vou fazer a mesma coisa. 2. Deixa eu aumentar aqui, né? Então, está aqui o enunciado, né? Considere a função f, a derivada direcional de f do ponto P, né? Ah, não, esse aqui veio o mesmo, né? Deixa eu copiar de novo, que não saiu aqui. Agora, deixa eu ver se ele copia. Ok. Deixa eu colocar aqui. Agora vem. Aqui, ó. Encontre a derivada direcional de f no ponto P e na direção do vetor v. Então, três informações necessárias. A função f, você tem que ter a função f, e a função f aqui, ela é dada, né? F de x, y, é igual a x ao quadrado vezes cosseno de x, y. Então, tá aqui. Eu tenho uma função f. Tem um ponto P, e o ponto P tem coordenadas 2 para x e 0 para y. E tenho também um vetor v. Só que esse vetor v, ele não fala no exercício se ele é vetor unitário, tá? Então, eu preciso aqui, não é do vetor v, eu preciso aqui é de um vetor unitário.
E eu não sei se ele é vetor unitário. Então, para calcular o vetor V e descobrir o tamanho dele, porque no exercício não fala. Se o exercício já falasse que é vetor unitário, você poderia até confiar e utilizar as coordenadas. Mas como ele não fala, então você calcula. Vamos calcular o módulo para saber se ele é vetor unitário. Então, isso aqui é igual a coordenada x, né, que é o que multiplica o y, 2 ao quadrado, mais a coordenada y, que é o que multiplica o j, que é 1. Está aqui. Tá? Isso implica que o meu vetor v, ele é igual, né, o módulo do meu vetor v, ele é igual a 2 ao quadrado dá 4, mais 1 ao quadrado é 5, então ele tem tamanho de raiz de 5 de comprimento. Ele não é vetor unitário, né? Raiz quadrada de 5 dá aproximadamente 2,2, né? Então, não é vetor unitário o vetor v. Não é. Para isso, então, eu preciso encontrar o vetor unitário. E o vetor unitário é só aplicar a fórmula do vetor, né? É o vetor v dividido pelas coordenadas dele mesmo, né? Desculpa, é a coordenadas do vetor v dividido pelo seu comprimento, pelo seu módulo. Então, o vetor v tem coordenadas 2 e 1. Né? Aqui. É só dividir pelo comprimento. O comprimento eu acabei de calcular, é raiz quadrada de 5. Portanto, isso aqui vai ser igual a 2 sobre raiz de 5. E aqui, 1 sobre raiz quadrada do número 5. Está aqui, pessoal. Essas aqui, portanto, são as coordenadas do meu vetor unitário. Vou colocar aqui, ó, 2, raiz quadrada do número 5, e 1, também raiz quadrada do número 5. Está aqui, pessoal, vetor unitário. Agora sim, eu tenho as 3 informações que eu preciso. Eu tenho função, ponto e vetor unitário. Tendo essas 3 informações, eu consigo, portanto, calcular aí a minha derivada direcional, correto? Deixa eu puxar um pouquinho a lousa para cima, né? Que agora dá para a gente calcular. Bom, para calcular, então, a derivada direcional, a gente vai usar essa fórmula aqui. Vou colocar aqui para lembrarmos, né? Derivada direcional da função f de x0, y0 é igual a derivada da função f em x vezes a coordenada a do vetor unitário, mais a derivada da f em y vezes a coordenada b. Isso aplicadas no ponto, né? Bom, então, para começo de conversa, eu preciso calcular a derivada da função f em x. Começo pela derivada, né? Então, vamos lá. Eu tenho que derivar essa função em x. E olhando para cá, eu já percebo que dá um produto, né? Eu tenho uma conta de vezes e tenho x dos dois lados do produto, né? Então, eu vou chamar o x quadrado de u e o cosseno de xy de v, né? Ou x quadrado é a primeira, cosseno é a segunda. Então, como é que funciona? A derivada da primeira, 2x, vezes a segunda, cosseno de xy. Né? Agora, eu já sei que no segundo bloco, eu vou copiar a primeira e vou multiplicar pela derivada da segunda. Mas a derivada do cosseno é menos seno. Então, eu já vou colocar negativo aqui, ó. Tá? X ao quadrado, seno de xy, vezes a derivada de xy em x. Então, sobra um y aqui, ok? Pronto, pessoal, está feita a derivada, tá? Ó, derivada da primeira, 2x, vezes a segunda, que é cosseno de xy, mais a primeira, que é x quadrado, vezes a segunda, que é derivada de cosseno, que vai dar menos, pus o menos aqui na frente,
Seno de xy vezes a derivada do parâmetro em x. Sobra um y. Ok? Feito isso, agora é só trocar x e y pelo ponto. Né? O x é 2 e o y é 0. Então, eu vou ter como? Ó, 2 vezes 2 vezes cosseno de 2 vezes 0. Aqui. Tá? Menos 2 ao quadrado vezes seno de 2 vezes 0 vezes y, que é 0. Pronto. Tudo que é x e y, troquei por 2 e 0. Bom, aqui no segundo bloco, a gente já sabe que vai dar 0, né? Porque é uma multiplicação de 3 termos em sequência, e o último é 0. Então, qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. O primeiro, pessoal, é aqui, ó. Cosseno de 2 vezes 0. 2 vezes 0 vai dar 0. Correto? Isso aqui, ó, dá 0. Mas o cosseno de 0 é 1. Né? Cosseno de 0 é 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Aqui, calculado. Tá? Pessoal, estou fazendo cálculo. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? Mas assim, deu 4 aí, ok? Então, cosseno de 0 é 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Então, está feito o f em x. Agora eu vou para o f em y. O f em y é a mesma ideia, só que eu vou olhar para a função f aqui em cima e já percebo que não é produto, não. Ó, só tem y no parâmetro do cosseno. Então, como é que funciona? Eu copio o x², derivo o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, vou colocar o negativo na frente. Então, vai ficar seno de xy vezes a derivada do xy em y. Derivada de y dá 1, sobra x. Pronto. Tá feito aí. Isso aqui é igual, trocando tudo pelo ponto, né? Menos, então vai ficar 2 ao quadrado, vezes seno de 2 vezes 0, vezes 2, tá? Só que isso aqui, pessoal, eu já sei que o seno de 2 vezes 0, ó, 2 vezes 0 dá 0, né? E o seno de 0 é 0. Portanto, isso aqui tudo vai dar 0. Ok? Ó, seno de 0 é 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0 mesmo. Então, tá aí. Achei o f em x e achei o f em y. F em x é 4, o f em y é 0. Feito isso, é só aplicar a fórmula agora grande, né? Então, você vai ter que a derivada direcional da f de x inicial, y inicial, é igual a f em x. A f em x é 4, vezes, né? A f em x é o primeiro que deu 4, vezes a coordenada A, que é 2/5, 2/5 não, né? 2 sobre raiz quadrada do número 5, né? Mais a coordenada f em y aplicada no ponto, que deu 0, vezes a coordenada do vetor unitário, 1, raiz de 5. Ah, mas isso aqui a gente já sabe que vai dar 0, né? Portanto, o resultado final é 8, 4 vezes 2, 8, 8 raiz de 5. Aqui, né? Ou você deixa assim, ou em alguns livros pode aparecer racionalizado, né? Isso aqui racionalizado é 8 raiz de 5 sobre 5. Também está correto. Qualquer uma das duas respostas estão corretas, tá? Racionalizar é multiplicar em cima e embaixo pela raiz para a raiz sair do denominador, né? Então, se você multiplicar a raiz de 5 vezes raiz de 5, dá 5. Só que você tem que multiplicar em cima também. E aí está o resultado do cálculo.
Pessoal, pegaram aí dúvidas, tranquilo? Querem perguntar alguma coisa? Se você entendeu, dá um ok aí para mim. O jeito de calcular, tranquilo? É só seguir uma receitinha de bolo, né? Beleza, né? Você precisa das 3 informações. A única coisa é prestar atenção para ver se o vetor ele é unitário ou não. Se for unitário, beleza, já vai direto para o cálculo. Se não for, você tem que achar antes o vetor unitário. Beleza? Tranquilo. Eu vou fazer mais um, que inclusive é um vetor que eu tenho, é um exemplo que tem lá no livro, que ele fala de uma relação geométrica, tá? Então, eu vou falar sobre ele para não ficar com dúvida, né? Deixa eu copiá-lo. Vamos encerrar essa parte do vetor derivada direcional resolvendo esse. Deixa eu colocar aqui do lado, para poder caber. Pronto, vou colocar aqui. Este. Tá aqui. Determinar a derivada direcional, né? Então, 3 informações que você busca no exercício. Primeiro, qual é a f, né? A f de xy. A f de xy, ela é 4x ao quadrado menos 6y mais 2x ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, tá aí, né? Feito. Agora, eu preciso do ponto. Ponto é dado. Ponto P, de coordenadas 2 para x e 1 para y. Então, está aí a segunda informação. A terceira informação seria o vetor unitário. E a informação do vetor unitário, ele fala o seguinte: na direção do vetor unitário, que forma um ângulo de 30 graus com o eixo do x. Então, ele só dá uma dica de qual é o vetor, né? Então, nesse caso, eu preciso descobrir quem é o vetor. Quais são as coordenadas do vetor? Deixa eu colocar aqui do lado, né? Para isso, pessoal, eu preciso descobrir que ele fala que forma um ângulo de 30 graus com o eixo do x. Então, eu vou ter que descobrir geometricamente, né? Geometricamente, dá para saber que o vetor unitário, assim, fazendo o plano cartesiano, né? Eixo do x. E aqui o eixo do y. O vetor, ele fala o seguinte: o vetor unitário, ele forma um ângulo de 30 graus com o eixo do xy, né? 30 graus, x, ou x, y e x. Então, ele forma um ângulo de 30. Vamos colocar 30 graus aqui. O vetor unitário. Aqui. Vou tirar a régua fora. Pronto, está aqui. Vetor unitário. Então, esse vetor está dizendo que tem 1 de comprimento. É um vetor unitário. Esse cara aqui é o meu vetor unitário. E ele fala que forma um ângulo de 30 graus com o eixo do x. Então, o que é que eu preciso saber? Quais são as coordenadas, né? O que eu já sei é que esse vetor ele tem coordenadas de x e coordenada de y. Se você pegar o círculo trigonométrico, pessoal, esse cara aqui, que é a coordenada do x, é o resultado para o cosseno de 30 graus. Né? E esse cara aqui na vertical é o resultado para o seno de 30 graus. Né? Lembra do círculo trigonométrico? Ó? Círculo trigonométrico. Lembram disso? Ó? Aqui. Ó. Eita, professor, que não tem uma mão firme para fazer isso. Aqui.
Então, o que acontece aqui? Se você tem um raio de medida 1, tá aqui, esse raio de medida 1, ele tem uma coordenada para o x e uma coordenada para o y. Ó. Aqui embaixo é o cosseno. Aqui embaixo você tem o cosseno. E aqui na vertical você tem o seno. Então, é assim que você calcula as medidas trigonométricas no círculo trigonométrico. Ó, raio 1, a medida que eu tenho no eixo horizontal é a medida do cosseno, a medida que eu tenho no eixo vertical é a medida do seno, ok? Então, tá aqui, ó, é o primeiro quadrante. Essa medida aqui é o cosseno e essa medida é o seno, correto? Então, agora, a gente pode tirar as coordenadas. Ó, então, quais são as coordenadas do meu vetor unitário? Vamos lá. O meu vetor unitário, ele vai ter coordenada x, será cosseno de 30 graus. E coordenada y será seno de 30 graus. Essas serão as coordenadas. Esses ângulos de 30 graus, ele faz parte dos ângulos fundamentais, né, da trigonometria. Se você pegar a calculadora, você vai achar um número irracional. Mas esse ângulo, ele pertence àqueles ângulos fundamentais, onde a gente tinha seno, lembram disso? Ó, e cosseno. Então, você tinha lá as medidas dos ângulos. Então, você tinha 0 grau, 30 graus, 45 graus, 60 graus, né? E, portanto, 90 graus. E aí você começa, né? Para seno de 0 é 0, depois tem meio, raiz de 2 sobre 2, aqui raiz de 3 sobre 2 e aqui 1, né? Preenchendo os ângulos fundamentais, né? E quando volta pelo cosseno é o contrário, né? O cosseno de 0 grau é 1, você tem aí raiz de 3 sobre 2, aí raiz de 2 sobre 2, meio e 0, né? Então, essa é a tabela dos ângulos fundamentais. Okay? O que eu preciso? Eu preciso de 30 graus, né? Preciso desses caras aqui, ó, 30 graus, né? Então, eu já sei qual é o vetor unitário. O vetor unitário aqui, ele tem coordenadas cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é meio. Tá aqui, pessoal, pronto. Tá aí calculado o vetor unitário, né? É um raio 1, então já é um vetor de comprimento 1, onde a coordenada do x é o cosseno de 30, e a coordenada do y é o seno de 30 graus. Ok? Então tá aí, bonitinho, né? Agora, você pode simplesmente calcular aí você pode calcular a derivada direcional. Por quê? Porque você já tem as 3 informações que você precisa, né? Você já tem a função f, o ponto P e o vetor, né? O vetor U, né? Então, primeira coisa, como é que você começa o exercício? Você deriva a função em x. Derivando em x, você vai ter a derivada de 4x² é 8x. A derivada de menos 6y é 0. E a derivada de 2x² vezes y ao quadrado vai dar mais 4x vezes y ao quadrado. Então, está calculada a derivada da f. O que você faz agora? Aplica o ponto. Então, vai ficar 8 vezes 2, mais 4 vezes 2, vezes 1 ao quadrado. Então, tá aí, ó, né? Fazendo essas contas, você vai ter que 16 mais 8. Portanto, é 24.
Tá aqui, pessoal, calculei a f em x, vale 24. Agora, eu vou calcular a f em y, né? A f em y. E a f em y é a derivada da f. Derivada de 4x quadrado é zero. Derivada de menos 6y é menos 6. Mais a derivada aqui de 2x quadrado vezes y ao quadrado é a derivada do y ao quadrado, né? Dá o tombo, vai ficar 4x ao quadrado vezes y, né? Calculando isso aqui, vai ser igual a menos 6 mais 4 vezes 2 ao quadrado vezes 1, né? Que é o y. Isso é igual a menos 6. 2 ao quadrado dá 4. Então, vai dar mais 16. Isso aqui vai igual a 10. Tá? Fazendo as contas, deu 10. Pronto. Calculei, né, a f em y. Agora é só aplicar a fórmula, né? E a fórmula, como é que é a fórmula mesmo? Vou colocar em vermelho, ó. Derivada direcional da minha f de x0, y0 é igual a minha f em x vezes o a do unitário mais a f em y vezes o b do unitário, né? Portanto, a derivada direcional que eu estou procurando, a derivada direcional da minha f de x, y, é igual a f em x, que vale 24, vezes raiz de 3 sobre 2, mais a f em y, que deu 10, vezes meio, né? Que é o b. Isso é igual, dá para dividir 24 por 2, dá 12, raiz de 3, mais 10 vezes 1, 10, dividido por 2, 5. Tá aqui, pessoal. Esse, portanto, é o resultado da minha derivada direcional. 12 vezes raiz de 3, mais 5. Beleza? Pessoal, o exercício, então, está dado, tá? Derivada direcional. Dúvidas? Porque se alguma coisa que vocês não entenderam, pergunte, não fique com dúvida, não, que depois só vai acumulando. Porque na sequência a gente vai trabalhar com vetor gradiente, né, que eu vou ensinar a calcular, e também taxa de máxima variação, né? Como é que você acha as taxas de máxima variação? Então, para isso, você precisa ter entendido como calcular a derivada direcional. Derivada direcional começa sempre procurando essas 3 informações no exercício, tá? E o resto é fórmula. Tranquilo? Ok para todo mundo? Tá. Poder você pode, Wesley. O problema é que quando, no seno de 30, tranquilo, né? Dá meio. O seno de 30 até vai funcionar. O problema é, quando você faz a conversão na calculadora, são os arredondamentos, né? Então, tem que tomar esse cuidado aí. Mas pode jogar direto na calculadora e fazer o cálculo. Porque aqui, ó, você perceba que fazendo com esses valores, deu um valor irracional, né? Mas se eu tivesse que fazer o cálculo e apresentar um número, eu teria que fazer um número aproximado aí com casas decimais, né? Isso aí dá um valor irracional. Mas pode sim, pode fazer na calculadora. Ok? Bom, pessoal, derivada direcional é isso. Não tem outra coisa diferente. É só aplicar essa fórmula. Você tem que ter as 3 informações. O maior cuidado é com o vetor unitário. Não se confunda, porque muitas vezes o vetor que é dado não é unitário. E se não for unitário, você tem que transformar ele no vetor unitário, porque senão o cálculo não vai dar certo, correto? Então, a única preocupação é verificar se esse cara mede 1, beleza? Então, é isso.
Pessoal, eu vou, a partir de agora, fazer vistas de prova, tá? Vamos falar de prova, tem aluno que, inclusive, não fez a prova ainda, então a gente tem que fazer o acerto aí de como vamos ficar, né? Eu não sei se vai se estender muito a vista ou não, pode ser que acabe até rápido. Mas, então, assim, eu vou finalizar a nossa aula, deixa eu fechar essa lousa aqui. Esse assunto está na página 62, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, é só entrar lá na apostila, página 62. Então, é assim, eu vou parar a gravação da aula, porque a aula já foi dada, pelo menos a aula formal, né? Com as matérias.